No primeiro vídeo desse canal eu disse pra vocês que o amor não existe. E hoje eu vou mostrar pra vocês como funciona o cérebro em cada fase do amor. Mas pra você que não me conhece, eu sou a Ana Carol Mota, eu tenho MBA em Neurociência. E com esse conhecimento e a minha experiência de vida, hoje eu vou ajudar você a entender as fases do amor. Mas antes de tudo, se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você tá achando dos conteúdos aqui, deixa suas sugestões também, clica lá no link da minha bio, entra no meu canal, me siga no Instagram, no TikTok, bora fazer uma comunidade de pessoas curadas, vamos? Então hoje nós vamos falar de 6 fases desse amor, 6 fases pelas quais passamos neurologicamente também dentro de um relacionamento, que a maioria das pessoas dizem que é amor. Eu já acredito que é um conjunto de químicas cerebrais, como eu expliquei no primeiro vídeo do canal. Vamos para a primeira fase? A primeira fase é a descoberta. Nem sempre a fase da descoberta é o melhor para todo mundo. Tem pessoas que descobrem muito mais calmamente do que outras. Dizem que o início do relacionamento é o momento mais eufórico do casal, mas às vezes não é assim que ocorre, principalmente com pessoas maduras e que já passaram por alguns relacionamentos e se decepcionaram. Essas pessoas tendem a conhecer outra pessoa de uma forma mais calma, mais tranquila. Então, se você tá conhecendo alguém, ou que você não tá sentindo euforia, ou que você não sente euforia da outra pessoa, calma que não tá tudo perdido, tá bom? É normal. Às vezes as pessoas falam, vocês têm que aproveitar o início, porque depois fica tudo muito chato. Às vezes não. Às vezes o início começa com pouca euforia e depois o relacionamento vai sendo maduro até o ponto do casamento e até depois do casamento. Então, a fase de descoberta, ela vai despertar em nós ali naquele comecinho um pouquinho mais de dopamina, aquela euforia, né? E isso, essa dopamina lá no pico, isso vai inibir, como eu falo aqui, falo no meu Instagram, inibe um pouco do córtex pré-frontal, que é o que te ajuda na prevenção, né? Ver se tem algum perigo ali, saber por que caminho tá andando, fazer alguns questionamentos que quando a gente tá apaixonado a gente não faz, justamente porque a dopamina tá alta e o córtex pré-frontal tá inibido. Então a fase de descoberta, se eu posso aconselhar vocês na fase de descoberta, despendam tempo conversando, dialogando e não entregando os seus corpos um para os outros na primeira semana, no primeiro dia, no primeiro mês. Tomem muito cuidado com as pessoas que você se relaciona, com quem você faz os seus pactos, tá bom? Eu diria que a fase de descoberta é até um tanto quanto perigosa, porque a gente tá com uma sensação de recompensa alta, a gente tá feliz, a gente quer falar pra todo mundo, a gente quer mostrar pra todo mundo. Tem muitas pessoas que fazem isso, mas pra mim é uma das fases mais perigosas, porque a gente começa a confundir essa química com compatibilidade, a gente começa a fechar os olhos para red flags. Isso é muito importante. No meu mapa do interesse que eu fiz para Serenas, vocês podem encontrar lá no link da minha bio, eu fiz esse mapa justamente para as meninas não se perderem no momento da descoberta, no momento da conquista, de 0 a 3 meses. E vocês, mesmo com essa euforia, com essa química cerebral rolando, vocês comecem a interpretar os sinais. Gente, isso é muito importante. Isso pode salvar a sua vida. Interpretar os sinais pode salvar a sua vida. Então preste muita atenção nas red flags e não ignore. Muitas vezes a gente fala, não, isso é um defeito que eu posso conviver, mas na verdade você já está passando por abuso e violência. Então aprenda a interpretar os sinais. Se você não sabe do que eu estou falando, tem o link na minha bio e você vai clicar no mapa do interesse. Esse mapa foi feito para você aprender a observar sinais e sair de enrascada. Dentro da fase de descoberta, a gente começa a interpretar também qual que é o perfil da outra pessoa e também qual é o nosso perfil. Ontem mesmo eu estava falando com uma amiga sobre o apego ansioso e o apego evitativo, né? Ela está se relacionando com uma pessoa que tem um apego ansioso e ela tem um apego evitativo. Mas por que isso acontece? Porque ela não sentiu aquela euforia do começo, ela já tem experiências passadas com as quais ela já aprendeu, então nesse momento de conquista que ela teve com essa pessoa ao longo de alguns meses, ela conseguiu se manter sã e controlada, e isso, galera, isso vai determinar o sucesso do relacionamento de vocês, a maturidade que vocês colocam no momento da descoberta. Carol, mas eu sou apego ansioso, e agora o que eu faço? Você vai aprender a controlar isso.
Isso é normal, gente. As pessoas têm formas diferentes de sentir. Então, se eu tenho apego ansioso e eu tô apaixonada, eu quero saber daquela pessoa, eu quero estar com aquela pessoa. No meu tempo livre, eu vou pensar naquela pessoa. Aquela pessoa vai começar a se tornar uma prioridade, mas tem que tomar cuidado para que isso não vire o centro da sua vida. Quando eu for fazer o vídeo dos pilares femininos, eu vou falar um pouco mais disso, porque isso acomete muito mais as mulheres do que os homens, né? Esse apego, esses apegos, né? Os homens têm, na maioria dos casos que eu já vi, os homens têm um número maior de casos de apego evitativo e as mulheres de apego ansioso. Nesse caso da amiga que eu tô citando aqui para vocês, é o contrário. Ela é o evitativo e ele é o ansioso. Então, por exemplo, pro evitativo, passar 2 horas sem falar com o ansioso é normal. Agora, pro apego ansioso, 2 horas é muito. Então sempre tenha em mente, principalmente na fase da descoberta, como que aquela pessoa gosta de ser tratada, como que aquela pessoa gosta de ser amada, como aquela pessoa gosta de que as coisas andem para ela e para si, qual que é o meio termo, qual que é o limite, são coisas que você vai ver ali na descoberta. Eu gosto muito de pensar que na fase da descoberta nada está definido, nada é meu, nada é seu. Nada está definido. Então, eu penso que eu não posso incluir essa pessoa demais na minha vida, mas também eu não posso excluí-la de tudo, porque senão a gente não constrói. Então é importante saber, sim, da outra parte, quais são as linguagens do amor da outra pessoa, quais são as suas linguagens. Tem pessoas que não sabem quais são as suas próprias linguagens do amor. Posso fazer um vídeo sobre isso também, pra gente descobrir, às vezes até junto, quais são as nossas linguagens do amor. O apego evitativo pode até interpretar o apego ansioso como uma pessoa chata, grudenta e tudo mais, mas no final das contas, o apego ansioso, ele quer previsibilidade. Anota isso aí. Previsibilidade. Para você ter sucesso em qualquer relacionamento, em qualquer fase, deixe o seu parceiro confortável com você, com o que você faz, aonde você vai, com quem você vai. Isso não é dar conta da sua vida, mas naturalmente vocês vão conversar no dia a dia, bom dia, tudo bem, como tá seu dia, não sei o que lá. Naturalmente você vai dando essa previsibilidade. Isso para quem tem apego ansioso, gente, é o segredo do sucesso. Para quem está se relacionando com uma pessoa de apego ansioso, é a chave do sucesso para você conseguir se relacionar, porque ao longo do tempo, essa ansiedade ela vai dar uma acalmada. Conforme a pessoa vai pegando confiança em você, vai tendo convivência, vai construindo, vai vivendo, tendo bons momentos, boas memórias, isso vai se equilibrando. Sabe? No começo, na descoberta, eu sinto que as pessoas elas querem muito se proteger. Quando, na verdade, é aqui que vocês têm que começar a derrubar as barreiras para que a outra pessoa possa entrar na sua vida. Então, isso é um grande erro da descoberta, desse primeiro momento da fase do amor. As pessoas se protegem ao invés de ficarem vulneráveis. Tá tudo bem. Não tenham medo de serem vulneráveis. Não sejam bobos também, né? Não sejam burros. Mas não tenham medo de ser vulnerável com a pessoa que você gosta. Isso também vai levar o seu relacionamento ao sucesso. Imagina você chegar em casa de um dia super cansativo, de alguma coisa terrível que aconteceu com você, ou até de algum erro que você cometeu, e você poder falar para a pessoa que você ama, olha, aconteceu isso comigo, eu errei, eu não sei o que fazer, você tem algum conselho para me dar? Gente, isso não... Principalmente homens, prestem atenção, as mulheres são mais vulneráveis, né? Não são mais vulneráveis, mas elas se põem em vulnerabilidade com mais facilidade do que os homens. Eu já li um livro da Brené Brown que se chama Coragem de Ser Imperfeito, e ela fala no livro sobre a vulnerabilidade em alguns momentos do marido dela, né? Então, homens podem ser vulneráveis na frente das suas amadas, né? Se essa mulher te ama de verdade, se ela tá com você por razões muito boas, por valores, ela vai aceitar e vai acolher a sua vulnerabilidade. Agora, bora para a segunda fase, a fase das primeiras decepções. Quando a gente já passou por um nível de descoberta aceitável, e aceitável entra tempo de convivência e o quanto você já construiu com essa pessoa. Você vai passar, eu vou repetir, você vai se decepcionar, porque aqui vai entrar traumas da outra pessoa, família da outra pessoa, hábitos daquela pessoa, gente.
Tem cada coisa. Então, é aqui que você vai começar a escolher quais defeitos você consegue conviver com. Defeitos são diferentes de red flags. Red flags são coisas perigosas para você no momento da descoberta e para você com anos de casado, ao longo do seu relacionamento. Então, saiba diferenciar. Por exemplo, um defeito. Um defeito é que essa pessoa, sei lá, bebe água e deixa o copo em cima da pia, não passa água e não guarda. Para uma pessoa que tem mania de organização, isso é um defeito. Então, é um defeito que eu posso conviver? Agora, uma red flag seria essa pessoa gritar com você ou te persuadir ao sim quando você disse não. Isso é uma red flag. Então, toma muito cuidado. Gente, uma dica de ouro. Anota aí. Dica de ouro. Experimentem dizer não para o parceiro de vocês ainda na fase de descoberta e na fase das decepções, porque é quando a pessoa recebe um não bem grandão na cara dela que ela vai se revelar. Se as asas são de demônio ou são de anjo, tá bom, gente? É uma dica de ouro para vocês. A terceira fase, eu diria que é a fase de construção de vínculo. Por que, Carol, a construção de vínculo? Porque lembra que eu falei que na fase de descoberta, você não é meu e eu não sou sua? Entendeu? Aqui nessa fase, depois que você já viu até um pouquinho dos defeitos que você consegue conviver com, você vai entrar naquela fase de construir de fato um vínculo de verdade. Tem gente que acha que foi pra cama com alguém, tem vínculo já. Não é assim que funciona. Tem vínculos espirituais, outros tipos de vínculo. Mas o vínculo que eu tô falando aqui são vínculos de confiança. Vínculos de confiança. Então, eu tô firmando compromissos com você, tô começando a fazer planos para o futuro, te incluo mais na minha rotina, né? Te dou mais satisfações, te deixando confortável comigo, tô sendo previsível com você, tô te deixando tranquila, tô te deixando tranquilo. Então, a terceira fase é da construção de vínculo. E aqui também pode ter decepção, gente. Aqui também pode ser. Muita gente acaba aqui. Quando você tá começando a liberar suas rédeas pra confiar, vem alguém e dá um tiro na sua cara, mente pra você ou omite. Eu vou dar uma outra dica de ouro, anota aí. Gente, pessoas que omitem ou até mentem em coisas pequenas, mentem em coisas grandes e omitem coisas grandes. Mas a gente tem que saber interpretar alguns pequenos sinais. Tem pessoas que elas não revelam nem em 1 e 2 meses o que de fato está aqui dentro delas. Os homens são campeões de não revelarem de fato o que eles sentem sobre alguma coisa logo de cara. Então, às vezes você tem que dar uma cavadinha ali no fundinho do coração, sabe? Para saber o que aquela pessoa está sentindo. Tem homens que têm vergonha de dizer, por exemplo, olha, a grana tá curta. Tem homens que têm vergonha de dizer, olha, eu tô sentindo um sentimento assim, é muito grande e eu não tô sabendo lidar com isso. As pessoas não conseguem expressar. Então elas começam a se esquivar, se afastar, omitir algumas coisas. Por exemplo, eu gosto quando a pessoa me avisa que ela vai ficar ausente, para que eu não fique esperando mensagem, não fique esperando nenhum movimento e eu possa cuidar da minha vida. Quando a pessoa tem alguma coisa que ela não se sente confortável em contar, muito provavelmente ela não vai te dar essa previsibilidade. Então, tenha um pouco de paciência, deixa essa pessoa também pegar confiança em você para ela te contar de fato os reais sentimentos. Isso, gente, constrói vínculos muito fortes. Pensa numa corda. Uma corda. Você quer construir um vínculo com uma corda que é indestrutível, ou você quer uma cordinha que qualquer sambada ali em cima vai arrebentar? Então, a construção do vínculo, ela vai exigir muita paciência, muita resiliência, muita experiência. Tem gente que traz coisas do passado para dentro do relacionamento. Isso é imaturidade, não é experiência. Experiência é você, por exemplo, você identificar que você está passando por um padrão, uma coisa parecida com o seu passado, mas entender que a pessoa que está do seu lado agora é diferente da pessoa que te magoou no passado. Isso é maturidade, isso é experiência. E aí você respira fundo, tenta entender aquela situação
E aí, com o seu córtex pré-frontal desinibido, porque aqui você já não tá mais super apaixonado, você vai avaliar se aquela situação ainda faz sentido pra você ou não. Bora pra quarta fase? O tédio e a tentação. Gente, que coisa. Todo casal vai passar pela fase de isso não é mais novidade pra mim. Isso não é mais novidade pra mim. E o cérebro começa a pedir coisa nova, coisa nova, coisa nova, coisa nova. Mas eu sempre tenho mais do mesmo. Na sociedade que nós vivemos hoje, nós estamos sendo treinados pelas redes sociais para desejar coisas novas a cada segundo. Por isso que hoje em dia é muito mais difícil as pessoas se manterem juntas, porque nós temos um excesso de estímulos. As redes sociais são um menu de pessoas. Então, eu posso ser a pessoa mais incrível do mundo, o meu namorado pode ser a pessoa mais incrível do mundo. Em algum momento, essas qualidades, elas não vão surtir tanto efeito em mim quanto no começo, principalmente se você é uma pessoa que não sabe viver em paz. Eu tenho um vídeo lá no meu Instagram falando sobre pessoas que não sabem viver em paz quando o vínculo começa a se tornar real. Dá uma olhadinha lá depois. Então, quando você não sabe que você está vivendo em paz e o seu cérebro ele dá aquela baixada de dopamina, automaticamente o seu corpo vai pedir mais como um vício. Por isso que existe vício em pornografia, vício em rede social, vício em cigarro e outras muitas coisas, principalmente pornografia e redes sociais, porque ali nós temos a cada milésimo de segundo coisas novas. Então, nessa fase do amor, as pessoas começam a perder isso. A vida começa a ficar tediosa, a convivência é tediosa e você começa a pensar, será que eu parei de gostar dessa pessoa? Será que aquela pessoa parou de gostar de mim? E é muito complicado você gerenciar o sentimento de outras pessoas. Não tentem fazer isso, gente. Eu sei que para algumas pessoas é muito inevitável, principalmente para alguém que estudou. É muito difícil não querer gerenciar o sentimento de outras pessoas, mas é uma coisa que tá fora do seu controle totalmente. Tá totalmente fora do seu controle. Então não tente gerenciar os sentimentos dos outros. E entenda qual fase você está. Qual fase você está com seu cônjuge? Porque essa fase vai vir. Então, por exemplo, a tentação da rede social. Nossa, minha mulher é bonita, mas nossa, tem uma outra aqui. Aí cliquei, dei like, comentei, salvei, compartilhei. Pessoas, queridos e queridas, isso é desrespeito. Quando você tem um compromisso firmado com uma pessoa e você despende tempo numa rede social, que é um lugar que pode acabar com seu relacionamento, e você começa a dar like em outras pessoas, você está desrespeitando o seu cônjuge, o seu parceiro, a sua parceira. Então, presta muita atenção no que eu vou dizer agora. Dar o like, para algumas pessoas, é só clicar num botão. Mas clicar no botão em formato de coração diz para a pessoa que recebeu que você gosta daquilo. E se aquela pessoa gostar de volta? Veja como isso é sutilmente perigoso. Então, nessa fase de tentação e tédio, é onde vocês têm que firmar, vamos dizer que tecer mais um fio da corda do vínculo de vocês. Por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos de coisas que vocês podem fazer. Jogos em casal. Isso vai promover mais amizade entre vocês. Videogame, por exemplo. Descobrir alguma coisa em que só vocês dois são bons. Várias coisas temos. Várias coisas temos. E aqui, veja que eu não tô tentando fazer vocês encontrarem novidades propriamente dita, né? Sanar aí esse vício na dopamina do início. Mas os casais podem se reapaixonar. Diariamente, mensalmente, anualmente. Isso, nenhum cérebro está vetado de sentir as sensações do início, nenhum.
Só que como que você vai gerar isso? Eu acho que você pode pensar nisso, mas não despender o seu tempo o tempo todo em fazer uma coisa nova. Tem gente que compra um item de, por exemplo, sexy shop toda semana para fazer alguma coisa diferente relacionada à parte sexual do casal. Mas o casal também tem pilares e o pilar sexual é um pilar muito atacado espiritualmente. Então, tomem cuidado com esse pilar. Eu posso falar dos pilares dos casais em outro vídeo, mas aqui eu vou focar mais no tédio e na tentação. Tomem cuidado. É a fase onde vocês têm que colocar o cabresto mesmo, fechar os olhos para o mundo e entender que a relação de vocês está indo para um nível de maturidade que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo nunca tiveram. Esse nível de maturidade. Então é bom você reconhecer isso. Quando você começar a sentir, nossa, essa pessoa aí, ai, eu tô começando a ficar meio assim, sabe? Ai, de novo. Ai, vamos assistir isso de novo. Ai, de novo, um dia inteiro assim, deitado, comendo pipoca. Gente, em algum momento, ficar deitado comendo pipoca já foi tudo que você queria. É sempre bom fazer o exercício de gratidão. É muito bom para casais fazerem orações de gratidão juntos, fazerem os seus rituais de agradecimento juntos. Pelo amor de Deus, cuidado com o ritual. Misericórdia. Façam essas coisas em agradecimento juntos, porque agradecer te faz lembrar do lugar onde você saiu. Entendeu? Então você chora porque não tem um relacionamento, mas quando você tem um relacionamento que tá indo para uma fase de maturidade, você quer se desfazer dele só porque você tá viciadinho na dopamina barata da rede social. Então toma cuidado, vou dar 3 tapas na sua cara. Quinta fase, escolha consciente. Gente, a escolha consciente, ela já passou pela inconsciente, entendeu? Porque quando nós escolhemos inconsciente, que é quando o nosso córtex pré-frontal está inibido, nós escolhemos baseado no visual, no olfativo, no auditivo. E aqui, a escolha consciente, ela deixa um pouco os sentidos de lado e ela coloca aqui o vínculo criado, a experiência, a maturidade criada, a confiança criada. Por isso que são processos e fases, né? Igual um jogo de videogame. Tem fases para você passar e fases para você evoluir. Dentro de cada fase você pode evoluir. A fase da escolha consciente é quando vocês vão de fato falar sobre finanças, falar sobre filhos, falar sobre futuro, falar sobre casamento também, colocar ali os limites familiares, porque parece que não, mas a família às vezes mais atrapalha do que ajuda. Muito cuidado. A escolha consciente, na minha religião, né, na religião cristã, o casamento é quando torna vocês uma pessoa só. Quando 2 pessoas se tornam uma pessoa. Então aqui você está escolhendo consciente aquela pessoa. Ah, mas ela errou. Ela errou com a minha mãe. Mas ela continua sendo a sua escolha, porque não é um erro que vai definir quem é essa pessoa. E preste atenção, esse erro aqui eu não tô falando de traição. Não há desculpa para a traição. Não há motivo para a traição. As traições, galera, as traições acontecem em momentos de, entre aspas, fraqueza, quando você parou de observar o seu cônjuge e foi observar a grama do vizinho. Sabe por quê? Porque a escolha consciente, ela permeia na observação. Você começa a gostar de alguém porque você está observando aquela pessoa. É na observação que a gente gosta de uma pessoa e é na observação que a gente gosta de outra pessoa. Então, presta bem atenção no que vocês estão colocando a atenção de vocês, porque é ali que vai estar o seu coração. Então, toma muito cuidado. As traições, elas ocorrem quando há uma falta, ou há um excesso, há um desequilíbrio, a falta de diálogo, a falta de combinados, a falta de compromisso. Prestem muita atenção. Gente, é simples, são coisas simples. As pessoas que fecham o olho para essas coisas são pessoas que não querem se relacionar. São pessoas que estão cansadas de terem responsabilidade. Você é adulto? Ou você é só um bebezão que saiu da fralda, mas a sua mentalidade continua de infantil?
Toma muito cuidado com quem você se relaciona para você não chegar nessa fase e dar com a cara na porta. Sexta e última fase é a fase que todo mundo quer chegar, que é a fase da parceria plena. Carol, o que é a parceria plena? A parceria plena, galera, eu vejo isso muito em alguns rios, algumas pessoas falando, e eu acredito muito nisso. A parceria plena é, por exemplo, eu matei alguém e o meu marido foi lá e me ajudou a esconder o corpo antes de me dar a bronca, entendeu? Mas não foge da bronca, a bronca vai rolar. Isso é uma parceria plena. É um exemplo bobo, assim, não matem ninguém, pelo amor de Deus, para testar a parceria plena do seu marido. Vou dar um exemplo mais leve. Por exemplo, vocês estão numa festa de família. Festa de família. E muito provavelmente vai ter alguma pessoa que você não gosta, ou que seu marido não gosta. E aí, quando essa situação incômoda ocorre, como você e o seu cônjuge se comportam? Vocês têm aquelas piadinhas internas que você só olha pra ele e ele já sabe o que tá acontecendo? Então, isso é parceria plena, isso são sinais de parceria plena. Essa é a melhor fase de qualquer relacionamento. E depois do casamento, se você se casou muito rápido, se você não despendeu tempo conhecendo seu parceiro no momento da descoberta, pode ser que isso ocorra depois do casamento, mas é pouco provável que você tenha sucesso. Porém, eu desejo muito que todos vocês cheguem nessa fase, porque essa fase é quando a amizade ela tá mais latente entre você e o seu cônjuge. Existe o desejo, a gente precisa da química do desejo entre casal, por isso que o pilar íntimo do casal é muito importante de trabalhar, de proteger, para que essa química entre vocês sempre ocorra, né? Mas a amizade, ela também é latente, né? Gente, é maravilhoso, você só dá um sinalzinho de olho assim, e a pessoa já sabe que você quer dizer, tipo, vambora? Já deu pra mim? Minha bateria social já acabou? Acontece com vocês? É uma fase muito boa. Poucas pessoas chegam nessa fase. A maioria dos casais que chegam nessa fase, se você for entrevistar, o cara vai sempre dizer, escute a sua esposa. Quer chegar nessa fase? Escute a sua esposa. Observe a sua esposa, observe o seu cônjuge, principalmente do homem para a mulher. Gente, eu sei que tá difícil para todo mundo atualmente, tanto para a mulher quanto para o homem. Mas quando a mulher ela se sente num ambiente de paz, de prosperidade, de proteção, de provisão, isso vai ser multiplicado para você. Pode perguntar para qualquer casal de sucesso, principalmente os mais experientes, bodas de ouro, bodas de prata, ouro. Eles vão dizer uma coisa só para vocês: escutem o outro, escute a sua esposa, ela tá sempre certa. Escute a sua esposa, ela tá sempre certa. O natural da mulher é ajudar você a evoluir, homem. Esse é o natural da mulher. Deus nos fez estratégicas, ajudadoras. Ajudadora não é uma empregada, não é um personagem secundário, não é nada disso, tá? Parem de escutar pessoas que mal sabem do que estão falando sobre a Bíblia, dizendo que as mulheres têm que ser submissas. Para com isso. Isso aqui também é outro assunto para outro vídeo, mas eu vou te alertar aqui. Pare com isso. O seu machismo vai destruir qualquer possibilidade de um bom relacionamento que você possa vir a ter na sua vida. Na sexta fase, vocês também já tiveram alguns ou quase todos tipos de brigas, desavenças, discussões. Vocês já sabem como tratar. Alguns defeitos que você aceitou conviver, que em algum momento viraram uma briga imensa, você já sabe gerenciar. Então, esse momento é um momento para vocês, de fato, terem um pouco mais de paz no relacionamento. Porque você já entende o funcionamento um do outro. Cuidado, essa fase é onde muitas pessoas relaxam, principalmente os homens. Esquece data, dia das mulheres não dá nada, dia dos namorados não dá nada, dia do aniversário, esquece até o dia do aniversário. Então, a fase 6 é uma fase de relaxamento e paz para o casal ser ainda mais feliz. Não é uma fase para você relaxar de conquistar a sua mulher, de conquistar o seu cônjuge. Isso você nunca pode parar. Nunca pare de conquistar o seu cônjuge. Acorde todos os dias de manhã agradecendo a Deus pela vida, pela oportunidade que você teve de ter um casamento, de ter um relacionamento, e conquiste essa pessoa todos os dias.
Gente, nós estamos num momento do mundo que tudo é muito volátil, inclusive o sentimento das pessoas. A visão das pessoas sobre as coisas da vida também está muito volátil hoje em dia. Então você acha mesmo que você pode parar de conquistar a sua parceira? Ai, mas tem mais mulher do que homem, eu tô bem. Você é tão ingênuo. Concluindo, a paixão é uma química. É uma química cerebral. Ela pode passar, ela pode ir, ela pode voltar, ela pode perdurar por um tempão e depois ir embora. Volátil. O compromisso, ele é uma escolha. Ele é uma escolha. E aí é o que as pessoas começam a de fato chamar de amor. Nossa, aquela pessoa me escolhe. Aquela pessoa é parceira. Pode ver que quando você... Por que você ama essa pessoa? As respostas vão ser sempre essas. Essa pessoa é muito parceira. Essa pessoa me trata bem, é uma das coisas que eu mais escuto. Ontem eu fiz uma pergunta para uma amiga, eu falei assim, como você se sente? E ela começou a falar assim, eu sou bem tratada. Eu falei, como você se sente? Toda vez que eu pergunto como você se sente, você fala de coisas que ele faz, né? Não tá errado, mas observe que, por mais que essa pessoa te trate bem, você não pode deixar isso inibir a sua escolha. Que às vezes pode ser um não também, tá? Outra dica de ouro para vocês aí. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha sido útil para você, que você possa identificar em qual fase você está e ter calma com isso. Meninas, tenham calma com isso. Rapazes, deixa eu dar uma dica para vocês, uma outra dica, um conselho, não é nenhuma dica. A mulher, quando ela realmente vê em você um homem potencial para ela, mulher, eu tô falando mulher de valor, não tô falando menina maluca. Mulheres de valor, quando elas percebem que vocês têm potencial para caminhar ao lado dela, ela vai dizer para você nos primeiros dias como ela gosta que as coisas funcionem, para que você faça certo. Entendeu? Então não interprete isso como aceleração das coisas, como, nossa, ela já quer que eu namore com ela, nossa, eu tô encurralada. Vocês estão sendo burros de achar isso, porque na verdade essa pessoa tá só querendo fazer com que essa descoberta, essa criação de vínculo, isso tudo seja mais leve para você, para que você não se magoe e ela não se magoe também. Então presta muita atenção nisso, tá bom? Deixa aqui nos comentários em qual fase do relacionamento você tá. Se você não está em relacionamento, você coloca fase 0. E aí você vai colocando, se você tiver em um relacionamento, qual fase você tá. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com todo mundo que você ama, entrar no link da bio, entrar na minha comunidade, me seguir no Instagram e no TikTok, porque lá já tem conteúdos passados muito interessantes para você formar a sua lucidez. Entra lá na comunidade Zion, porque eu quero criar um movimento de pessoas curadas da irrealidade. E nós todos fomos manipulados. Então a gente precisa encontrar esse caminho da verdade, sem distrações, sem hiperestimulação, sem toda essa coisa digital que foi imposta, enfiada a goela abaixo de todos nós, tá bom? Até o próximo conteúdo. Gente, que cabelo! Fica coisando, olha! Gente, eu não sei vocês, mas eu acho que no frio tudo desobedece. Eu detesto, eu prefiro calor.